Na aula passada, a gente estava falando sobre os regimes cambiais. A Caroline começou a leitura, só que como vocês não estavam mais entendendo nada, eu vou pedir para reler, para a gente explicar os regimes cambiais. Aí a gente termina essa parte de câmbio e já entra no assunto dessa semana, que é o balanço de pagamento. Mas antes a gente vai entender o que são esses regimes cambiais, né? O que é um regime cambial? É como a postura como o governo se coloca diante do valor da moeda em comparação com moedas estrangeiras. Como assim, Pedro? Não entendi. Por exemplo, o, a gente sabe que a moeda, por exemplo, o real, ele modifica o valor dele em comparação ao dólar todo dia. É o regime que a gente chama de câmbio flexível flutuante, que é o primeiro aí que o texto vai falar e que já é adotado pela maioria dos países, né? Hoje globalizados, né? Modernos. Mas existe o câmbio fixo, que a gente já teve aqui no Brasil logo no começo do Plano Real, em 1994. Logo que o Plano Real foi lançado, o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique, ele começou adotando o plano, o regime cambial fixo, de $1 um real. É tanto que o real era bem valorizado logo no começo. Eu não sei se vocês lembram na reportagem que eu mostrei para vocês um dia de aula remota, que você via o litro da gasolina era 25 centavos, 30 centavos de real, né? É meio engraçado, né? A gente falar isso, que um litro da gasolina em 1994 custava 30 centavos, né? Hoje em dia está custando R$ 7, né? É meio ilógico imaginar isso o quanto que nossa moeda desvalorizou, né? Desde 1994 para cá. Mas isso tem várias causas, né, que fizeram. A inflação é uma, né? E o regime do câmbio adotado também muda essa questão do valor da moeda em si, comparado ao tempo, né? Então, depois que o regime cambial fixo saiu, né, que o Brasil deixou de adotar o câmbio fixo para um câmbio flexível, e a partir do câmbio flexível sofrer aquelas variações que eu falei para vocês, as variações de mercado que são ocasionadas devido às leis de oferta e demanda, né, o volume de moeda estrangeira que está presente, né, quanto mais volume de moeda estrangeira estiver presente na economia, mais desvalorizado, né, vai ser aquela moeda, né, menos vai valer, né, quanto mais tiver, né. E quanto menos tiver, mais valorizado vai ser, né? Porque menos oferta vai ter, então o preço tende a aumentar. Então, essas variações de mercado, elas vão mudar na questão do câmbio. Mas aí eu queria que a gente relesse o texto, né? Para a gente explicar novamente essa parte. Aliás, explicar novamente não, explicar, né? Porque na aula passada eu fiquei devendo essa explicação dos regimes cambiais, é importante que vocês compreendam eles. Então, a Caroline poderia ler novamente ou outra pessoa gostaria de ler? Tu quer ler, Carol? Não. Estão me escutando? Tô, sim. Existe uma variedade bastante ampla de diferentes arranjos de câmbio adotados pelos países ao longo da história. Todos esses arranjos podem ser agrupados em dois segmentos básicos: regimes cambiais fixos ou flutuantes. Regime de câmbio flexível ou flutuante. Em regimes de câmbio flutuante, essa mesma taxa é formada no mercado cambial, através dos movimentos de oferta e demanda por ativos em moeda estrangeira. Quando há um excesso, demanda maior por moeda estrangeira, esta ganhará valor em relação à moeda nacional, ou, em outras palavras, haverá uma desvalorização da taxa de câmbio nominal. Em caso contrário, haverá valorização da taxa de câmbio nominal. A demanda por divisas é afetada, além da taxa de câmbio, pelas seguintes variáveis: nível do produto interno Y. Só parei um pouquinho para a gente explicar essa parte do câmbio
flexível, né? Só antes de eu explicar, né? Só conceitar o que seria divisas. Divisas é dinheiro, tá certo? É um sinônimo para dinheiro. Então, aqui ele fala o seguinte, que o que seria esse câmbio flexível ou flutuante? É aquele câmbio que oscila, que é o que a gente tem hoje em dia no Brasil. É aquele câmbio que ele faz flutuar, ou ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai mudar, né? Ele vai constantemente aumentar e diminuir de acordo com os movimentos das leis de oferta e demanda do mercado, né, por esses ativos estrangeiros, por essas moedas estrangeiras. Então, quando há um excesso, né, quando há um excesso de demanda pela moeda, né, então quando há uma procura muito alta por aquela moeda e não há uma oferta equivalente, o que acontece? Aquela moeda tende a ganhar valor em relação à moeda nacional. Isso é fácil de compreender, né? Se não tem tanta disposição por um certo bem e tem uma alta procura por aquele mesmo bem, né? A lei da oferta e demanda diz que o preço tende a aumentar. Então, aquela moeda vai ganhar mais valor, né, em comparação à moeda nacional, que é o que tem acontecido hoje, né? É o que tem acontecido nos últimos tempos. É lógico que não são várias razões que vão justamente formar o valor do dólar real. Eu já falei em aulas passadas, né, que não é só são várias razões. Eu falei uma razão que seriam as reservas cambiais. Vocês lembram o que seriam reservas cambiais? Falei isso em aulas passadas. O que são reservas cambiais? São as reservas de dólar e euro que o país deixa reservado? Basicamente isso. É a reserva de dólar e euro que o país usa para controlar de certa forma, o preço da valorização do dinheiro de outro país. Acho que é basicamente isso. O preço do câmbio. Isso mesmo. Sim. Então, esse seria um dos principais motivos por o país não está diminuindo tanto, né, o valor do dólar. Mas é uma decisão também política. Como assim uma decisão política? Porque quem decide utilizar o dinheiro que está nas reservas cambiais é o governo. Só que tem um porém aqui. Qual o porém nisso tudo? Quem controla as reservas cambiais é quem? Quem é que controla as reservas cambiais? Aonde é que estão depositadas? O banco? Que banco? O central. O Bacen. É o Banco Central que controla essas reservas cambiais. E quem controla o Banco Central? E aí? Quem controla o Banco Central? Depende. Se ele for independente. Depende, né, Carolina? Depende de quem está no controle. Depende. Isso não deveria depender, porque o Banco Central ele é o principal órgão da economia, ele que executa as principais diretrizes econômicas do país. Então, essas diretrizes econômicas deveriam ser formuladas pelo governo. Só o que foi que o nosso querido governo fez? Declarou independência, né? Isso. Não independência, mas autonomia. Tem uma diferença entre dependência e autonomia. Qual a diferença entre dependência e autonomia? Vocês leram lá o artigo que eu mandei? Era você. Pode falar, Eduarda. Bom, dependência, ele é totalmente dependente. E a autonomia, ele pode tomar algumas decisões, mas não é igual a ser totalmente independente. Isso mesmo.
o nosso governo, ele deu independência para o Banco Central. Antes, ele tinha certa autonomia, né? Então, o que nós temos hoje é um Banco Central autônomo, que, de certa forma, com um mandato diferente do presidente da República. Isso quer dizer o seguinte, que o mandato do presidente do Banco Central, ele não coincide com o governo com o presidente. Isso quer dizer o seguinte, que o mandato é de 4 anos. Então, assim, por exemplo, quando o Bolsonaro sair ano que vem, o próximo presidente que entrar, se for ele o próximo... O melhor, professor, sendo totalmente sincero, quando ele sair próximo ano, que todo mundo já sabe que vai sair... Não é uma certeza. Se ele sair ou não sair, o presidente do Banco Central ainda vai permanecer por mais 2 anos. Então, a política econômica, entrando ou saindo presidente, não vai mudar. Não vai mudar. Quem pensa que outro presidente que for entrar vai mudar alguma coisa na economia, não vai mudar tanto, porque o presidente que controla a economia, que é o Banco Central, não vai mudar. Justamente... Mas no caso do Banco Central, quando ele é independente, nada pode mudá-lo, nem o próprio governo. Não é que nada pode mudar, porque, querendo ou não, o Banco Central ele vai ter que executar as políticas do Conselho Monetário Nacional. Então, no caso, Pedro... Quem manda em tudo, quando se fala de sistema financeiro, é o Conselho Monetário Nacional. E esse Conselho Monetário Nacional, ele é indicado pelo presidente. Só que existe uma hierarquia. O CMN manda no Bacen, o governo manda no CMN e o CMN manda no Bacen. Só que quem executa tudo é o Banco Central. E se ele tem uma certa autonomia e independência, é ele que decide o valor do dólar, é ele que decide, por exemplo, os meios e controle de pagamento no país, o quanto de dinheiro deve ser utilizado em caixas, o volume de papel moeda que deve ser emitido, é ele que controla bancos financeiros, tudo que você pensar do sistema financeiro, seja ele que, de certa forma, controla, autoriza bancos a fazerem fusões, cisões, tudo que você pensar no sistema financeiro que controla o Banco Central. Ele que controla tudo. Mas como é que funciona essa troca de responsável pelo Banco Central? Quem indica o presidente do Banco Central é o presidente da República, mas com mandato de 4 anos. Então, assim, o mandato é diferente do presidente da República. Então, assim, quando o presidente indica, por exemplo, o Bolsonaro indicou o Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, há 2 anos atrás. Acho que em 2020. Pronto. Ele está de 2020, ele vai passar 2020, 2021, 2022, 2023. Em 2024 é que o próximo presidente poderá indicar outro presidente para o Banco Central. Os mandatos são de 4 anos. Diferentes, né, do tempo do tempo do mandato, entendeu? É diferente. Então, mesmo que mude o presidente, não vai mudar tanto a economia. Era isso que eu ia dizer. Não vai. Não vai. Certamente fica alguma coisa do governo passado, fica naquele presidente. Isso. E por isso torna mais difícil não vai no caso do próximo. Não vai no mudar caso, tanto. pode ser mudado quando, por exemplo, no próximo ano vai ser eleição de presidente. Aí, né, se Deus quiser, o Bolsonaro vai sair. Aí, dependendo do presidente, daqui 2 anos, ele pode escolher uma pessoa dele, né? Isso. Para colocar. Isso. Daqui a 2 anos. Aí que talvez mudar alguma coisa. Pessoa mude alguma coisa, isso. Né? Exatamente. Né? Então, assim, não pense que outro presidente vai fazer milagre. Se vier outro presidente, que eu também acho difícil, né? Eu não sei como é que vai estar as coisas. Mas, né, a gente espera que quem venha, né, não seja pior do que o que está, né? Né? A gente pensa que pode piorar, a gente pensa que não pode piorar, mas sempre vai que vem um pior do que o que está, né?
nunca vamos dar sorte pro azar, né? Então, é isso, né? Então, vocês entenderam, né, esse regime flexível, né, o flutuante. Aí vamos pro fixo, né? Não, ainda tem o fixo mais na frente. Continua, Caroline. Nível do produto interno e o nível geral de preço interno e externo. Aí ele vai explicar o que é o nível de produto interno e o nível de preço interno e externo. Nível do produto interno, Y. É de se esperar que, quanto maior Y, maior será a demanda por importações do país e, portanto, a demanda por moeda estrangeira. Nível geral de preços internos, P, e externo, P asterisco. Coeteris paribus, caso P aumente. O preço real das importações em moeda nacional diminuirá e, portanto, as importações e a demanda por divisas serão incentivadas, caso o P asterisco aumente. O preço real das importações em moeda nacional se elevará e, portanto, as importações e a demanda por divisas serão desestimuladas. Pronto, esse daqui é mais a questão do nível geral de... São as variáveis que são consideradas para esse cálculo. Mas aqui não é interessante a gente... O que basta vocês entenderem dessa parte de câmbio é entender o que é o câmbio flexível e o que é o câmbio fixo, tá certo? Não se detenham essa parte de nível de produto interno, nem preço externo e interno, não. O que basta a gente entender é o flexível e o fixo, né? O fixo. Mas alguém gostaria de ler? Pode ler, Carolina. O regime de câmbio fixo. A taxa de câmbio é definida pela Autoridade Monetária Nacional, que se compromete a vender e comprar divisas à taxa estipulada. Nesse regime, o Bacen deve possuir reserva suficiente para intervir a qualquer momento no mercado, atuando sempre no lado oposto ao mercado. Ou seja, se o mercado deseja moeda estrangeira, o Bacen tem que vendê-las. Se o mercado deseja vender, o Bacen tem que comprar. Nesse tipo de regime, déficits ou superávites no BP são insustentáveis no longo prazo. Quando há déficits persistentes, significa que haverá maior demanda por moeda estrangeira e maior oferta de moeda nacional. Exemplifique por quê. Desse modo, o Bacen tem que comprar moeda nacional e vender moeda estrangeira. Haverá um fluxo de saída de recursos e uma redução constante de reservas internacionais. Já com superávit, ocorrerá o inverso, com o Bacen comprando moeda nacional e vender moeda estrangeira. E vendendo moeda nacional. Ao vender moeda nacional, o Bacen estará aumentando a base monetária e a quantidade de moeda no sistema. Ou seja, estará praticando política monetária, o que pode causar um aumento de inflação. No regime de câmbio fixo, disse que o Bacen perde força na determinação da política monetária. Pronto. Por que perde força? Porque, assim, para manter um câmbio fixo, o Banco Central ele tem que ter muita reserva cambial. Muita mesmo. Porque, assim, se o mercado está, de certo modo, precisando, né, de moeda estrangeira, o Bacen tem que vender, né? Então, de certa forma, se o mercado tem pouca moeda estrangeira no mercado, o Bacen tem que vender, né, para que a moeda, né, o real não se torne tão desvalorizado. Então, assim, esse jogo de comprar e vender é muito oneroso para o governo, porque, primeiro, ele tem que ter reserva cambial suficiente para fazer essas compras e vendas, né? E segundo, né, quando o governo ele vende moeda nacional, ele aumenta a base monetária, né? Ou seja, ele aumenta a quantidade de moeda disponível na economia como um todo, né? E isso causa inflação, né? Porque pensa o seguinte, se o governo joga moeda no mercado, real no mercado, começa a imprimir dinheiro, a lançar dinheiro no mercado, com uma grande oferta de dinheiro no mercado, isso tende a causar inflação. Por quê? Porque você tem um aumento de dinheiro, as pessoas começam a demandar produtos e serviços mais, porque elas têm dinheiro, elas vão
querer gastar esse dinheiro de alguma forma, e elas vão, né, obviamente, demandar mais produtos e serviços. Só que se a demanda aumenta e não tem um aumento da oferta, o que tende a acontecer é aumento de preços para controlar essa demanda. Então, tem que se aumentar os preços para controlar essa demanda ocasionada por um aumento da base monetária. Pode falar. Um momento específico onde a melhor situação seria a produção de moeda seria em momentos de crise, né? Ou não? Depende. Depende, Gabriel. Depende de. Só se for realmente um momento muito específico, porque assim, se não tiver lastro, se essa criação de moeda não tiver lastro, só vai causar mais inflação. Só vai piorar o que já está ruim, né? Mas, por outro lado, se o governo estiver realmente numa estagflação, que é uma combinação de estagnação mais inflação, talvez seja um remédio amargo, sabe aqueles remédios que você toma e faz bem para uma coisa e ataca outra, né? Seria um remédio a se tomar. O que foi o que o governo dos Estados Unidos fez na crise de 2008? Foi o que ele fez. Ele imprimiu dólar à vontade. Mais de 3 trilhões de dólares foram impressos naquela época para tentar estimular o mercado. O mercado estava parado. Mas aí foi na crise econômica do Nova York que quebrou o banco, foi? Não, de 1929 não, foi atual. Em 2000, foi a última grande crise que teve do sistema capitalista. A mais recente que proporcionou a alta nas exportações, né, do Brasil foi essa, em 2008. Isso, mas foi no mundo todo. Começou nos Estados Unidos, mas como a economia dos países é global e a moeda principal do mundo é o dólar, quando gerou... Porque assim, o problema começou no setor imobiliário. Não sei se eu falei para vocês na aula passada. Começou assim... É da produtora lá de casa, sei lá, que faliu. Aí. Começou o seguinte, as pessoas, a maioria dos americanos compravam as casas financiadas, né? Igual você vai hoje na Caixa, financia uma casa por 30 anos, 40 anos. Só que muitos, além de comprar a casa financiada, ainda hipotecava a casa. O que é essa hipoteca? É, por exemplo, você vai no banco, aí você vai pedir um empréstimo no banco para fazer alguma coisa e você dá a casa como garantia. Aí você dá aquela casa como garantia, se você não pagar o empréstimo, o banco vai lá e toma essa casa. Só que o que foi que aconteceu? Muitas pessoas, além de estarem com a casa financiada, não pagarem as prestações da casa financiada, hipotecaram as casas, e aí não pagaram nem a hipoteca nem o financiamento. E o banco precisa, logicamente, receber, né? E aí muita gente não fez isso, não conseguiu pagar. Muitos bancos que estavam fazendo isso, quebraram. E aí, quando ocorre uma corrida bancária, né? Quando o banco quebra, ocorre um fenômeno que a gente chama de corrida bancária. Quando um banco quebra, ele afeta todo o sistema financeiro do país. Porque não é só aquele banco que quebra. Porque pensa o seguinte, vamos dizer que surge um rumor hoje que o Bradesco esteja quebrando. Aí o que você pensa? Qual o primeiro pensamento que você pensa? Você tem dinheiro, vamos dizer que você tenha dinheiro na poupança ou você tem dinheiro guardado lá na sua conta corrente lá do Bradesco. Aí você sente o rumor que o banco do Bradesco está quebrando. O que você pensa? A primeira coisa que você pensa, vou lá no banco tirar o dinheiro. E aí, todo mundo vai pensar isso, vou lá no banco tirar meu dinheiro. Só que tem um problema. O seu dinheiro que está lá depositado no banco, ele não está parado. O banco não deixa o seu dinheiro parado lá. O banco, ele pega o seu dinheiro e empresta para outra pessoa.
Ele não fica lá parado. Por mais que você veja seu dinheiro lá parado na sua conta, lá bonitinho, com saldo bancário, ele não fica parado. O banco, ele movimenta aquele dinheiro, ele faz empréstimo, financiamento, e ele fica movimentando esse dinheiro. Então, nenhum banco suporta uma corrida bancária, ou seja, nenhum banco do mundo suporta que todos os correntistas tiram o dinheiro. Só que o que é que acontece? Quando o banco quebra, as pessoas pensam o seguinte: o Bradesco está quebrando, eita, porra, eu que tenho conta lá no Banco do Brasil, vou tirar também, vai que o Banco do Brasil quebra. Aí de um banco passa para outro, porque as pessoas elas vão se comunicando, o mercado vai se comunicando, e as pessoas começam a tirar dinheiro dos bancos. E aí começou. Como os Estados Unidos é totalmente diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos algo que é ruim e bom ao mesmo tempo, que é ter poucos bancos. Aqui no Brasil nós temos basicamente 5, 6 bancos, dominam basicamente 90% de todas as transações financeiras do país são feitas por quase 5 bancos. Lá nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos são centenas de bancos. Vários bancos. Não existe um banco... Existem bancos maiores do que outros, mas lá o sistema financeiro é bem mais sofisticado do que aqui no Brasil. E aí, lá começou a quebradeira. Toda semana quebrava um banco. Toda semana quebrava um banco. E isso gerou um caos total na economia. As pessoas começaram a ficar sem dinheiro. As empresas começaram a quebrar. E aí gerou uma estagnação. A economia não andava, né? E aí isso começou nos Estados Unidos. Foram para outros países, né? Aconteceu na Grécia, aconteceu em parte da Europa, na América Latina também aqui, pegou o Brasil, alguns países, a Argentina, o Chile, né? Pegou vários países. E aí, uma das saídas que o governo, acho que era o governo Obama, na época, uma das saídas foi o quê? Imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro, colocar dinheiro. Era o Bush. Obama entrou em 2008, mas na época... Era o Bush, pronto. Uma das saídas foi jogar dinheiro na economia. Jogar dinheiro na economia para poder acelerar. Porque com dinheiro na economia, as pessoas começaram a demandar, né, produtos e serviços. Só que essa saída, esse remédio de jogar dinheiro na economia, talvez melhore, mas ele traz uma consequência. É aquele remédio que você toma, mas ele melhora uma coisa e piora a outra. Piora em quê? Inflação. Causa inflação. Porque se aumentar a demanda, você não tem a oferta, causa inflação. E outra causa também, outro sintoma, é a perda do valor da moeda. O dólar perdeu o valor do mercado. É tanto que naquela época, o câmbio do dólar com real era R$1,50, R$2, né? Nessa época. Pode falar. Não, Pedro, por exemplo, numa situação de inflação na Europa, onde a moeda é internacional, basicamente, né? O euro, ele funciona em vários países como moeda principal. Como é que funciona? Todos os países sofrem com essa inflação? É claro, não está acontecendo que o euro é a moeda mais... Sim. No caso da Europa, como você tem um bloco, né? Um bloco unido, né? Cada país vai sofrendo, né? É porque, assim, a gente pensa a Europa como uma região bem grande, mas a Europa, se você pegar os países do bloco europeu, vai ser basicamente o tamanho territorial que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, é muito pequeno, né? Se você pega a Espanha, Portugal, é quase o tamanho do estado de São Paulo. Então, assim, são países pequenos e que vão sofrer a inflação da única moeda que é do euro. Mas veja que interessante. Tem países que por muitos anos estiveram na zona do euro, mas têm suas moedas próprias. Foi o caso da Inglaterra. A Inglaterra, por muito tempo, antes de sair da União Europeia, ela ainda continuou com sua moeda local, com a libra esterlina. E até hoje utiliza a libra esterlina. Não... E tem outros países nessa Inglaterra, né? Porque eu não sei dizer assim de cabeça, né? Quais são. Mas tem outros países que não utilizam, né? Que fazem parte, né? Da Europa, mas não utilizam o euro como moeda principal. Ou utilizam o euro e ainda utilizam a moeda. Ficam com as duas.
O Reino Unido saiu porque, enfim, né? O anglo, né? A cultura anglo é toda afastada da Europa. Primeiro que começa que é uma ilha, né? Uma Mas ilha afastada. foi bem dividido, porque o Reino Unido é formado por 3 países, né? Inglaterra, Escócia e os países de Gales, né? Aí parece que a Inglaterra não queria sair, a Escócia queria sair, aí foi meio uma confusão, né? Para tentar sair, teve referendo, fizeram referendo 2 vezes, foi Mas não chegou a ponto de guerra, não, né, civil? não chegou a ponto de guerra, mas foi uma novela, tá certo? A saída, né, do euro, né? Teve até implicações, né? Eles queriam aumentar as tarifas, né, para exportar, né, as coisas para o Reino Unido, encarecer a questão da alfândega. Enfim, teve uma novela aí, que eu acho que vocês interessarem, pode até pesquisar depois. Então, voltando aqui para o câmbio fixo, é interessante compreender que o Brasil, nenhum país do mundo adotou isso. O Brasil tentou adotar isso em 1994. Retomando, eu já falei para vocês, mas é importante falar de novo, né? Governo FHC. Logo no início. Aliás, não era nem o governo FHC, não. Foi o governo de Itamar Franco. Que foi o vice de Collor, né? Collor saiu, aí veio Itamar, né? No lugar de Collor, e o FHC era presidente era ministro da Fazenda, né, na época. Ficou tão conhecido, né? O sucesso do Real deu tão certo, né? O Real, que ele acabou sendo eleito, né, 2 vezes como presidente do Brasil depois de Itamar Franco. E aí o Brasil tentou adotar isso por quase um ano, quase o ano de 1994, quase todo tentando, né, manter o câmbio fixo, né, entre R$1, o dólar valendo R$1 e, né, o dólar valendo R$1. Só que isso não durou por muito tempo, né? Não durou por muito tempo justamente porque o Brasil nem tinha moeda estrangeira suficiente, né? Lembra lá daquele vídeo que eu passei para vocês. A gente estava numa inflação tão alta, né? A gente passou, acho que por 5 planos, antes do real, a gente teve, acho que foram 4 ou foram 5 planos econômicos diferentes. Teve o Cruzeiro, Cruzado novo, aí novo Cruzeiro, para depois ser o real. Aí isso causou tanto um estresse na economia, como também um trauma nas pessoas, né? Um trauma. As pessoas ficaram por muito tempo traumatizadas, né? Essa questão da inflação, ela cria um trauma, né? Essa questão de tudo tá caro, de você ter que... Você ia comprar uma coisa, você precisava de 11 mil cruzeiros, 10 mil cruzeiros, né? Um número bem alto, né? Para comprar uma quantidade bem alta, né? Monetária para comprar uma coisa, né? Isso, de certa forma, traumatiza as pessoas, porque tira o poder de compra, né? A moeda perde o poder de compra. É o que está acontecendo hoje, né? O fantasma da inflação que nós vivenciávamos há 30 anos atrás, nós estamos começando a vivenciar de novo, né? Você recebe o salário no começo do mês. Quem vive com salário mínimo, eu não sei como é que sobrevive hoje, porque tudo tá caro, energia tá cara, gasolina R$7. Hoje eu fui abastecer no posto, a gasolina tava R$6,95, R$5 para R$7, né? Coisa que um ano atrás você comprava gasolina por R$5. Você pensa, aumentou R$2, mas 1 litro de gasolina não dá praticamente para nada. Então, assim, eu não sei como é que quem sobrevive com salário mínimo hoje, eu não sei como é que está sobrevivendo, né? Porque é um trauma muito grande, né? E eu não sei como é que vai resolver isso, porque além de termos uma inflação alta, essa economia está estagnada, né? A gente não vê crescimento da economia, a gente não vê aumento de trabalho, o desemprego está altíssimo, então não tem como as pessoas
aumentarem a renda, né? Uma situação complicada, né? Vamos ver como é que vai ser a saída para isso, né? Mas só para a gente terminar, vamos ler essa parte das taxas de juros internas. Quer continuar, Caroline? Pode, Guilherme. Taxas de juros interna. Existem regimes intermediários, mesclando características de ambos. Na literatura, convencionou-se chamar de flutuação suja, Dutch floating. O princípio básico é o do regime flutuante, mas, ao contrário daquele que preconiza a determinação da taxa de câmbio em um mercado livre, neste, a determinação continua dando-se no mercado, em cujo funcionamento existe uma grande agente que consegue influir nas taxas de câmbio. As intervenções do Bacen, que tenta balizar os movimentos da taxa de câmbio. Pronto. Aqui, na taxa de juros interna, seria a flutuação suja, né? O princípio básico ainda continua daquele do câmbio flutuante, em que você tenta controlar o valor da moeda estrangeira justamente pelo mercado livre, né? Pela lei de oferta e demanda. Só que aqui você também tenta influenciar através de uma taxa de juros, né? Uma taxa de câmbio, né? Uma taxa, né? Uma taxa. Então, essas intervenções do Bacen, né, tentam balizar através de uma taxa, né? Uma taxa flutuante, né? E aí, né, de uma taxa de juros interna. E aí, né, eu não sei dizer, né, explicar muito bem, né, mas é basicamente isso, né? Não é muito utilizado, não, então, esse regime de taxa interna, mas seria, né, onde o Banco Central tenta, né, balizar através de uma taxa de câmbio. Então, hoje no Brasil, o regime cambial adotado é o câmbio flutuante ou flexível, tá certo? Nem é mais câmbio fixo e muito menos esse de taxa de juros internas. Aí, eu vou deixar para vocês como atividade, né? Depois eu vou colocar lá na plataforma, para vocês pesquisarem isso daqui, né? Ó, no primeiro mandato, né, do governo FHC, né, de 1995 a 98, né, o Brasil participou do regime, né, de câmbio fixo, que eu falei para vocês, né? A partir daí, o Brasil passou a adotar o regime de câmbio flexível, flutuante. E aí vocês vão pesquisar as principais vantagens e desvantagens, né, de ambos os regimes cambiais, né, implementados na economia brasileira nos referidos períodos. Então, vocês vão pesquisar, né, e colocar pelo menos umas 15 linhas, né, de caderno. Vou colocar lá na plataforma. Mas o senhor vai colocar para a gente enviar na plataforma, no caso o PDF, ou o senhor vai botar o fórum mesmo? Não, em PDF, viu? Não vou botar fórum, não. Lá igual as outras atividades. Eu vou botar lá na plataforma. Tá certo? E aí fica como uma atividade para vocês, né? Se vocês já querem aproveitar a tarde para fazer, pode falar. Vai fazer algum trabalho parcial, alguma atividade, alguma prova parcial? Ou vai deixar só como atividade mesmo, as atividades inteiras como nota parcial? As atividades vão ser consideradas como nota parcial, mas na próxima semana eu vou passar um trabalho valendo uma pontuação extra para todas as disciplinas nas aulas presenciais. Então, quem tiver na aula presencial, eu vou passar e vou passar também no grupo, tá certo? Valendo uma pontuação como recuperação paralela para as provas presenciais, tá certo? Então, na próxima semana que eu passarei esses trabalhos para ajudar na nota global. A nota parcial vai ser as atividades. Então, assim, quem enviar as atividades no prazo e enviar a atividade completa, todas as atividades completas, vai ter seu 10 na parcial. Só que, assim, viu a atividade atrasada, aquela atividade só vale um 6. Aí eu vou somando e fazendo a média. Por exemplo,
Vamos dizer que sejam 4 atividades. 4 atividades. A primeira atividade você enviou correto, tudo bem bonitinho, tudo certo, tá certo? Se não te enviar toda, também diminua a pontuação. Mas se você enviou toda bonitinho no prazo, você tem um 10. Segunda atividade, você enviou tudo bonitinho, mas você só enviou fora do prazo. Só vale um 6. Próxima atividade, você enviou também fora do prazo. Você também tirou um 6. Próxima atividade, você enviou no prazo. Então, tem um 10. Aí, aqui, eu somo, vai dar 32, divido por 4, e aí você vai ter nota parcial 8. Então, assim, vocês vão, né, cuidado com essa questão do prazo, porque diminui muito a questão da nota, né? Em vez de você tivesse feito as 4 atividades, tivesse mandado todas no prazo, em vez de um 8, você teria um 10. Tá certo? Mas, assim, pelo menos um 6 você vai ter na parcial, né? Pelo menos um 6, só realmente quem não enviar as atividades. Porque aí, ó, por exemplo, vamos dizer que você envia a primeira atividade no prazo, teria um 10. Você não enviar a segunda, um 0. Você não enviar a terceira, 0. Aí você envia a outra fora do prazo. Aí aqui eu somo 16. 16 dividido por 4, mede 4. Então você vai ficar com nota baixa na parcial. Então, assim, entregar as atividades, mesmo atrasado, entregue, porque você vale 0. Então, assim, é melhor você entregar a atividade com 6, ficar pelo menos um 6 na parcial, do que ficar com 0. Não é não? Então, assim,